noite, aí está a primeira grande entrevista ao homem de momento, Sérgio Conceição, o treinador que devolveu a alma ao Dragão e trouxe esta taça para o estádio do Dragão, para gáudio de milhares de adeptos. Sérgio Conceição, muito boa noite, parabéns, e não tinha dado... Boa noite, João. Tive a oportunidade pessoalmente de dar os parabéns, dou aqui em direto, em nome também de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Obrigado também pela presença aqui no Porto Canal para esta entrevista. Sérgio Conceição, no início da época, quando foi apresentado como treinador, calculou algum risco? Era um risco vir para o Futebol Porto naquela altura? O que é que pensou? Prometo uma festa em maio. Era uma frase para galvanizar os adeptos ou era uma frase convicta sua que isso ia acontecer? Acho que era... Boa noite a todos. Eu acho que era uma frase cheia de convicção e de consciência do trabalho que eu e a minha equipa técnica podíamos fazer para voltar a dar aquilo que toda a gente, aquilo que é a chamada família portista, ansiava há 4 anos, que era voltar a ganhar títulos, e principalmente o Campeonato Nacional. Eu tenho muita confiança naquilo que fazemos, naquilo que é o nosso trabalho, e tenho a plena consciência de que tinha a plena consciência que era uma oportunidade fantástica de conseguir voltar aos títulos, sabendo das dificuldades e sabendo também do cenário que estava à nossa frente, sem dúvida nenhuma, mas também, obviamente, que falou um bocadinho daquilo que foi o meu passado no Futebol Clube do Porto, naquilo que é ou que são as minhas recordações enquanto jovem jogador ainda, e que foi ao encontro dessa necessidade do Futebol Clube do Porto de ganhar títulos, sem dúvida nenhuma. Na altura o plantel era o que era, estava, enfim, mais ou menos definido. O Sérgio Conceição olhou para aqueles jogadores e quando olha para o plantel que tinha e para mais alguns que poderia ter naquela altura, definiu um modelo de jogo em função desses jogadores, que ia ter que jogar com eles, ou não? Tinha o seu modelo de jogo e achava que aqueles jogadores iam encaixar no seu modelo de jogo, ou pelo menos tinha que os fazer encaixar nisso? Eu acho que todos os treinadores têm um modelo de jogo que podem gostar mais ou menos, mas isso não, nós temos de ser, de certa forma, temos que variar o nosso gosto dependendo daquilo que são as características dos jogadores que temos à disposição. E isso foi aquilo que aconteceu aqui no Futebol Clube do Porto. Eu senti que tínhamos jogadores que me davam totais garantias para jogar no modelo em que jogámos, e muitas vezes com nuances que era difícil para o adversário entender aquilo que fazíamos em campo, e isso como base houve muito trabalho de toda a gente, não é de um momento ao outro meter o Marega a fazer movimentos de fora para dentro ou o médio ofensivo, o contrário, não é, isto tem que se trabalhar, tem que se rotinar, tem que se automatizar. Agora, claramente percebendo os jogadores que eu tinha à disposição e que o que é que eu podia fazer num campeonato que eu conhecia bem enquanto jogador e enquanto treinador. A minha passagem pelo Nantes foram cerca de 7 meses, mas continuei completamente ligado àquilo que era o campeonato português, e percebendo que o que é que nós tínhamos que fazer através daquilo que era o trabalho, e um trabalho minucioso, um trabalho bem elaborado da parte de toda a gente, para conseguir depois, em termos estratégicos e naquilo que era o resultado final, no fundo, do jogo, que nos desse garantias de estarmos mais perto da vitória. Não é? O Sérgio Conceição, ao longo dos jogos e do campeonato, foi falando muito nas conferências de imprensa. De resto, é uma característica sua, gosta de falar de futebol. Muito. E gostava de falar nas conferências de imprensa de futebol. Foi uma diferença que se notou. Eu, como adepto de futebol, gosto de ouvir conferências de imprensa dessas, mas raramente se fala daquilo que é o trabalho. Ou seja, o Sérgio analisava os jogos, mas é evidente que o trabalho da semana não é algo que se partilha ao longo da temporada com os jornalistas. Hoje é possível partilhar um pouco do que é esse trabalho. Quando chegou ao Porto, achou que o primeiro objetivo era o comprometimento dos jogadores consigo? Ou isso é o que se percebe primeiro? Sim, esse comprometimento é fundamental. Eu acho que o espírito que se consegue criar num balneário, aquilo que
aquilo que tem que ser. Depois não é fácil, é tudo. Falar aqui numa entrevista de 40 ou 50 minutos não é fácil. O tentar entrar dentro daquilo que é as características não só do jogador a nível técnico-tático, mas também o caráter e a personalidade do próprio jogador. E tentar mudar um bocadinho aquilo que é todo esse ambiente que se vive no balneário e de criar um grande ambiente de vontade de ganhar, fome de ganhar, ambição, determinação, não é nada fácil, não é nada fácil. Aliado a isso, eu acho que os jogadores hoje em dia são inteligentes e veem a capacidade e a qualidade de trabalho da equipa técnica, no fundo, e das pessoas que estão à volta da equipa técnica. Nós não podemos esquecer que o Futebol Clube do Porto tem diferentes departamentos muito competentes e que ninguém se lembra, ninguém fala. Nós temos à quinta-feira, todas as quintas-feiras, por exemplo, todas as semanas, um pedologista, um dentista, alguém que nos vem ver se há algum desequilíbrio, se é preciso palmilhas, se é preciso alguma dificuldade naquilo que é a visão dos próprios jogadores. Quer dizer, temos dois preparadores físicos que têm um trabalho incrível, que foi o Manel e o Telmo, juntamente com o nosso fisiologista, o Eduardo, que tem um trabalho incrível naquilo que é o controle da chamada carga externa e carga interna, que é os elementos que nos metem a mim como treinador, quer dizer, é um raio-x do próprio jogador durante o treino, sobre a intensidade que há no treino, a força que é feita pelos jogadores, a velocidade que tem no treino, todos esses elementos que é importante, depois passando por a frequência cardíaca em repouso, depois do treino, ou seja, o pós e o pré-treino, muito importante. Quer dizer, há uma equipa muito grande a trabalhar no Futebol Clube do Porto, que merece sinceramente ser realçada e destaque também, porque eu gosto de ouvir e de sentir que os jogadores, o Sérgio Conceição, a estrutura do Futebol Clube do Porto, a direção, nomeadamente, e pela pessoa que eu acho que é a pessoa mais importante desde sempre do Futebol Clube do Porto, que é o nosso presidente, foram importantes neste título, mas há muita gente que trabalha nesses diferentes departamentos e que são muito importantes no nosso dia-a-dia, porque isto é uma máquina incrível hoje em dia, é uma máquina incrível. Esse é um trabalho muito científico, Sérgio. Como é que... Sim. O futebol é um jogo de emoções. Sim. E se alguém transporta emoções é o Sérgio Conceição para dentro do campo também e para os jogadores. Acha que esse trabalho científico do treino, depois no jogo, o reflexo, as coisas são diferentes? Jogar é diferente de treinar, não é? Júlio, sim, o jogo é diferente, obviamente que sim. Mas essa avaliação é feita para nos dar elementos e há situações que nós avaliamos dependendo daquilo que é, porque depois não existe só no início e na parte final da época os chamados microciclos normais, ou seja, uma semana normal de trabalho. A semana normalmente, numa semana em 8 dias, há um jogo domingo, quarta, domingo. Claro. E no Futebol Clube do Porto está inserido e até final e a lutar por todos aqueles que são os objetivos a que nos propomos a cada início da época. Temos que ter atenção a tudo isto que se passa na retaguarda e que é pouco visível para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Obviamente que, para mim, independentemente da fadiga que se possa sentir, da recuperação mais ou menos eficaz que se possa ter, há sempre o lado emocional, o lado daquilo que é a paixão do jogador, que a mim tanto me diz e que faz parte também da minha forma de ser e de estar. Não é? Acha que essa paixão do jogador é fundamental para um treinador como o Sérgio Conceição? Eu acho que é fundamental sermos apaixonados por aquilo que fazemos. E pela vida, no fundo. Exige que os jogadores sejam apaixonados também por aquilo que fazem? Eu gosto que os jogadores sejam apaixonados por aquilo que fazem. Eu acho que acho que nós devemos respeitar uma profissão que nos dá tanto. A todos os níveis. E esse respeito tem que estar diariamente presente naquilo que é o nosso trabalho. Esse respeito pela profissão, o respeito pelo companheiro, o respeito pela equipa técnica, o respeito pelo cortador de relva, o respeito pelo roupeiro.
Eu acho que esse respeito tem que haver na vida. Ou seja, nós não podemos dissociar a nossa profissão da nossa vida. Claro. E é isso que eu tento passar e incutir, porque passar, toda a gente pode passar, e vem aqui N treinadores e que têm um discurso fantástico, e que se calhar o mais difícil, tenho a certeza absoluta, é fazer com que eles interiorizem no fundo aquilo que é passado e que são esses valores. Aliado a esse lado científico do futebol que hoje existe e é fundamental, porque não podemos esquecer os jogos que se fazem durante uma época, é incrível e cada vez mais isto está aprovado, com uma intensidade muito grande, cada vez maior. É preciso que os jogadores estejam no máximo, mas eu acho que não podemos, e volto a repetir, dissociar esse lado científico do lado emocional, ou seja, da paixão, da vontade, essa ambição de sentir, por exemplo, os adeptos no último minuto, aos 90 minutos, eu quero o Porto campeão, e aquele lance tem que ser no limite, nem que se rasgue. Se rasgue, quer dizer, que haja uma lesão muscular nesse momento. Eu acho que isso é que faz, no fundo, que aconteça essa grandeza no balneário. Eu acho que é isso. O Sérgio tinha noção do que vinha das bancadas, com aquela emoção do jogo, com a preocupação do jogo, quando está naqueles 90 minutos. É curiosa essa ideia dos 90 minutos, vem aquele som, quero o Porto campeão. Um treinador apercebe-se disso? Eu normalmente tento ser o mais frio, o mais racional possível. Não é fácil. Não é fácil por vezes, e nós sentimos esse calor que vem das bancadas, e este ano então foi um ano fantástico, um ano espetacular. E daqui uma palavra de gratidão para com os adeptos, porque penso eu que foi a maior assistência de sempre em termos de média de assistência no Dragão, e isso é fantástico. Nós sentimos, eles sentem, no fundo, quando as coisas não estão tão bem, e passámos alguns momentos também difíceis nesta época, e que essa vontade, esse envolvimento com o que vinha de fora, no fundo, com os adeptos, sentia-se dentro do campo. Eu tento-me abstrair ao máximo, até porque tudo o que são situações dessas deixa-me algo fragilizado, porque sou uma pessoa que vive muito o jogo, aquilo que está em jogo, que é a vitória, a tal paixão pelo futebol, e depois por um clube que me diz muito. Eu ao máximo tentei, nesta parte final, é verdade, fui um bocadinho mais choramingas do que o normal, mas também sou homem e pai de família, e acho que faz parte. Sérgio, não sou um especialista em futebol e vi os jogos de Porto, vi-os todos, e às tantas achava, não levo a mal o que vou dizer, porque não é de um especialista, às tantas achava que era a intensidade a mais em todos os jogos, e eu dizia assim, o Porto não vai aguentar este ritmo até ao fim, e as pessoas achavam que, enfim, era muita intensidade em todos os jogos que o Sérgio imprimia, e que, bem, falava-se da ideia do plantel curto, nós dizíamos, como é que o Porto vai aguentar até o fim da época uma coisa destas? O Sérgio definiu algum objetivo, disse, esta intensidade máxima tem que ganhar o campeonato. Posso não ganhar tudo o resto, mas ganho o campeonato. Definiu esse objetivo na época? Eu acho que hoje o futebol moderno tem eu acho que uma equipa que não seja intensa no jogo, que não seja agressiva no jogo, que não esteja completamente bem definido aquilo que tem que fazer no seu processo defensivo, mas a agressividade não tem só a ver com o roubo à bola. A agressividade tem a ver com tudo. Nós com bola temos que fazer movimentos agressivos, nós com bola temos que ter essa boa agressividade no sentido de rematar com convicção, de cruzar no momento certo e de uma forma correta. Quer dizer, a agressividade, a intensidade, esse ritmo alto no jogo, eu acho que são características fundamentais de uma equipa moderna que joga para ganhar. E foi isso que nós tentámos incutir. Volto a dizer, não é só essa vontade, é preciso trabalhar isso, e sem dúvida nenhuma que nós trabalhamos e conseguimos. Não podemos esquecer que nós em 34 jornadas tivemos 32 jornadas em primeiro lugar, e por si só diz bem da solidez, da consistência da nossa equipa. Ou seja,
não é que havia agressividade ou intensidade num determinado jogo e no outro não. E havia apatia, quer dizer, não era. Isso fez parte daquilo que era o nosso trabalho diário, que no fundo, diariamente nós éramos assim. Era fantástico ver um treino. Para quem não entende aquilo que é o treino, ir ver um treino de Futebol Clube Porto era fabuloso, porque havia uma competitividade no próprio treino, mas uma competitividade onde não havia ninguém a partir pernas, era uma competitividade onde havia a luta cada um pelo seu lugar, pelo seu espaço, treinar no limite, porque só assim é que podíamos jogar no limite também. Isso traz, às vezes, com os jogos, traz alguns dissabores, nomeadamente uma outra lesão a mais que pode acontecer. Quer dizer, tendo ainda e estando nós suportados por um departamento médico que trabalhou de uma forma fabulosa, encabeçado pelo Dr. Nelson Puga, que houve sempre uma comunicação grande e houve um trabalho incrível da parte de todos os terapeutas e dos preparadores físicos, como eu disse há bocado, sempre com o intuito de jogo, recuperação, de sabermos aquilo e soubemos fazer bem o nosso trabalho. Em todas as equipas é natural que isso aconteça. Eu prefiro sinceramente que aconteça lesões por sermos uma equipa que joga sempre em alta rotação, do que sermos, de certa forma, mais apáticos no jogo, e essas lesões acabam por acontecer na mesma. Sérgio, eu sei que não gosta muito de individualizar, não vou aqui, claro, individualizar jogadores, mas só para focar alguns. O Brahimi, o ano passado falava-se muito na gestão física do Brahimi, e chega-se ao fim deste campeonato, foi o jogador que mais minutos fez pelo Futebol Clube Porto, mais minutos fez pela equipa de Futebol Clube Porto. Isto porquê? Porquê é que acontece isto? Tem a ver com esse treino? Tem a ver com conversas com o jogador? Estou a falar de Brahim, mas estende aos outros todos, claro. Não tem a ver... Tem a ver com tudo um contexto onde toda a gente é importante. É importante, sem dúvida nenhuma, a conversa com os jogadores, o discurso com os jogadores, o acompanhamento daquilo que é, por vezes, a vida privada dos próprios jogadores, porque não podemos esquecer que muitas vezes são jogadores que, não é o caso do Brahimi, apesar de todos os jogadores terem os seus momentos positivos, negativos na família, e nós estamos muito perto, estou a falar da minha equipa técnica, está sempre muito perto daquilo que é a vida dos jogadores dentro do Olival e fora do Olival. Eu acho que isso é essencial. O Sérgio acompanha em termos de diálogo isso? Eu faço questão de perceber, de entender, de saber quem é a esposa, os filhos, com quem é que vive, com quem é que está. Eu faço questão de saber, porque eu vou ao pormenor. A exigência é muito grande e é muito difícil às vezes de acompanhar o ritmo e a exigência que eu tenho. E eu deixo claro no início da época, primeiro mês, segundo mês, se calhar é difícil de entender, depois vão entrando naquilo que é a nossa rotina e tudo vai correndo bem, chegam ao fim, graças a Deus, a agradecer aquilo que fizemos por eles, porque saem, no fundo, melhores jogadores, melhores homens por vezes, melhores atletas, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E este ano é a prova disso, há muitos jogadores que foram potenciados este ano de uma forma fantástica, e isto não tem a ver só comigo, tem a ver com todo este conjunto de pessoas que trabalham nesse sentido, obviamente que lideradas por mim. De todos os jogadores, houve algum que o surpreendeu de alguma forma ao longo da temporada? Pela negativa ou pela positiva? Não, pela positiva. Estamos a falar de futebol positivo. Pela positiva. Estou a brincar. Pela negativa não iria dizer. Estou a brincar. Não, acho que foi... Eu acho que o plantel do Futebol Clube Porto cresceu todo. Houve um jogador teve um comentário com um treinador adjunto, e o treinador chegou ao pé de mim, e disse-me, eu pensava que era mais difícil, ou seja, pensava encontrei menos humildade nos clubes mais humildes que nós treinámos, mais simples, mais humildes, de outro historial que não o Futebol Clube Porto. Aqui encontramos um grupo verdadeiramente fabuloso, de jogadores humildes que queriam aprender, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu caráter, cada um com as suas características, mas conseguimos de certa forma envolver toda a gente num espírito fantástico e que nos permitiu, no fundo, sermos o grupo
que fomos até ao final, e vocês viram e presenciaram desde o início que fizemos a roda. Isto não foi nada planeado, foi genuíno, foi de uma forma completamente natural que eu, mas principalmente os jogadores, quer dizer, andaram e trabalharam nesse sentido. Isso é fantástico. Claro, houve problemas, houve situações menos positivas, como acontece em todos os grupos de trabalho. São 27 jogadores, mais um treinador que não é fácil, e uma equipa técnica também que é exigente. Mas isso faz parte daquilo que é o crescimento. Eu acho que cada dificuldade que encontramos, isto é bonito de dizer, mas foi isso, cada dificuldade que encontramos também uma forma de nos superar e sermos melhor amanhã. Acho que já agora, se é que pode partilhar isso, o Marega marcou 22 gols em 29 jogos. Como é que se potencia um jogador destes? Tem a ver com o sistema de jogo? Tem a ver com a forma como se olha para o jogador? Conhecia-o? Achava que há outras características nele que não estariam a ser exploradas? Ou estavam? Como é que se transforma um jogador? Estou a falar do Marega. Especificamente do Marega. Do Marega. Sim, o Marega era um jogador que eu conhecia, acompanhava desde o Marítimo. E eu conhecia a qualidade do Marega. Aliás, quando eu estava no Nantes, houve um relatório que deixei ao presidente do Nantes na altura, e o Marega constava nesse relatório para ser um reforço do Nantes nesta época, entretanto, que eu fiz no Futebol Clube do Porto. É um jogador que eu gosto das características do jogador, porque acho que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer no início da entrevista, de toda essa intensidade, essa velocidade, essa potência que ele tem no próprio jogo. Aquilo quando eu senti e quando ouvi o Marega a vir para o Futebol Porto e dizerem que o Marega era um jogador só de transição, eu comecei-me a rir, sinceramente. Porque a velocidade pode ser uma velocidade de 30 metros, mas pode ser uma velocidade de 10 metros. Depende como a utiliza. E como treina para a utilizar bem. Eu acho que tudo isso é trabalhado. Eu sabia do potencial do Marega. Obviamente que depois foi muito mérito do Marega em aceitar e trabalhar aquilo que nós achávamos que ele devia trabalhar para melhorar e para fazer aquilo que ele fez. Quer dizer, eu acho que grande parte do mérito é do Marega. 88 pontos. A partir de determinada altura foi importante sentir que era possível bater um recorde de campeonato, ou ter um recorde de campeonato, 88 pontos. Fez sentir isso à equipa ou não? O treinador quer chegar ao fim do campeonato com mais pontos e ponto final. Não, houve um momento em que se falou nos 88 pontos depois de percebermos que o campeonato estava ganho, mas não era uma prioridade, ou seja, nós tínhamos que fazer os nossos jogos, nomeadamente com os últimos 2 jogos, com o Feirense e com a Vitória, com o intuito de ganhar os 3 pontos, dignificarmos a camisola que vestíamos, e se isso coincidia, e como coincidiu, entretanto, com os 88 pontos e bater o recorde de pontos, obviamente ficámos todos contentes. Mas não é pensar nos recordes ou nas estatísticas que, sinceramente, nós trabalhamos. Se coincidir com isso, tudo bem, e se batermos esses recordes, tudo bem. Se não, eu acho que tudo aquilo que coincida que seja sinónimo de títulos para nós, nós ficamos contentes. Sérgio Conceição, é a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque do campeonato. Para ganhar um campeonato, e quando se treina uma equipa, costuma-se dizer que se constrói a equipa atrás para a frente. Claro. O Sérgio Conceição acha que para ganhar um campeonato é mais importante, pelo menos, ser a defesa menos batida, ou marcar sempre mais golos que os outros, mesmo que sofra mais? Olha, isto é muito simples, o futebol é muito simples, é marcar e não sofrer. 2 balizas no campo, não é? E eu acho que a orientação defensiva, o processo defensivo está sempre associado ao processo ofensivo e vice-versa. Ou seja, nós para metermos muita gente na área é preciso estarmos equilibrados defensivamente, que é o momento mais perigoso, se calhar, das equipas quando estão a atacar. Esse equilíbrio que a equipa teve no campeonato foi fundamental, sem dúvida nenhuma. Acho que a base para se ganhar é sermos fortes defensivamente, é termos coesão, uma coesão grande defensiva, é sermos uma equipa compacta, com bola e sem bola. Depois isto, obviamente, que nos traz aqui algumas situações que nós podemos falar aqui durante 1 hora, se quiser, não tenho problema absolutamente nenhum, que tenho todo o gosto em falar. Que tem a ver com a tal ocupação de espaço quando a equipa está a atacar, e quais são os jogadores mais importantes quando a equipa está a atacar, se calhar não são os atacantes e são os defesas, nesse tal equilíbrio defensivo que é preciso ter. Da mesma forma, quando nós iniciamos a nossa primeira fase de construção, é muito importante o nosso guarda-redes, e nós estamos com bola e dizemos assim, não, os avançados é que são importantes, não é o guarda-redes que é importante.
Ou seja, há toda uma série de situações que são trabalhadas e que, como jogo de equipa, toda a gente é importante, toda a gente tem que ter esse compromisso de saber o que é que tem que fazer com bola e sem bola. Houve alguém que disse, e muito bem, na minha opinião, que a melhor definição para a equipa é, no fundo, quando ou em determinada situação, toda a gente dentro da equipa, estou no banco, estou em casa, sabem aquilo que se vai fazer ou aquilo que se está a pensar. Eu acho que essa é a melhor definição para a equipa. Eu acho que este ano havia um conhecimento muito grande de todas as tarefas da parte dos jogadores, tanto com bola como sem bola. Porque muitas vezes nós pensamos atacar é bom tendo 2 avançados, mais 2 alas e um médio duplo pivô, um médio que chega e o outro que fica e clima, nada disso. Por vezes, jogando sem avançados pode ser muito ofensivo, jogando com muitos avançados pode não ser ofensivo, ou seja, só pode não ter tanta acutilância ofensiva, quer dizer, isso depende muito daquilo que são as dinâmicas criadas e daquilo que se quer para a equipa. Como nós aprendemos claramente, e aqui ninguém sabe tudo, estamos sempre a aprender, e aprendemos com os erros, e eu lembro-me do nosso jogo com o Besiktas e com o Liverpool, onde não houve essa tal consistência, onde não houve. E não teve a ver já com os 2 médios e com os 2 avançados, como diziam, ou seja, e não jogámos com o terceiro médio, teve a ver com a tal dinâmica que momentaneamente, da parte de um ou de outro jogador, que não foi cumprida. E eu nisso sou muito rigoroso. E como não foi cumprida, e por acaso, e como nós fazemos uma análise muito e dissecamos ao máximo aquilo que são os jogos, não só aquilo que nós vimos do adversário, porque essa informação sempre foi, deixa-me ter aqui um parênteses, Júlio, naquilo que foi o nosso departamento de análise do adversário e nos relatórios que nos davam e na informação individual que davam do adversário também. Estou a falar dos jogadores, porque era dado aos nossos jogadores uma pen com a informação do o Brahimi apanhar um defesa direito que tem estas características, defende bem, ataca mal, fecha mal o espaço interior, quer dizer, tudo isso foi feito pelo André de uma forma fantástica, pelo Carlos e pelo Eduardo, sempre ligados àquilo que era o trabalho do Dembélé, e que no fundo metia a nu aquilo que era o adversário. Depois todo o trabalho que nós fazíamos e durante a semana, e agora deixo puxar a brasa à minha sardinha e falar também no Vítor, não em último, mas em primeiro, porque o Vítor é o meu braço direito, esquerdo, e a perna direita e a perna esquerda naquilo que é o nosso trabalho diário, naquilo que é o início do treino e tudo aquilo que é a introdução para depois chegarmos ao exercício principal e trabalharmos aquilo que nós queremos para o jogo. É um rapaz fabuloso, com um grande futuro, também um grande treinador. Ou seja, tenho uma equipa técnica completa dentro daquilo que é a exigência de um clube como o Futebol Clube do Porto. E daí eu iniciar, quando me perguntou da minha vinda para aqui, a minha primeira resposta foi ter muita confiança na equipa técnica e no trabalho que nós fazemos. Deixa-me só uma curiosidade também de um adepto, quando dá uma pena a um jogador sobre o adversário. Agora não é pena, agora é um link. Um link. É um link. Dá a todos ou é aqueles que todos vão convocados, jogar? Todos os convocados Sabem claro. o adversário que têm. Sim, exatamente. O adversário que tem, estamos a falar. Sim, em termos gerais, toda a gente sabe. A palestra dada por mim, as imagens são metidas pelo Dembélé, mas depois cada um no seu quarto pode ir ao link e nós temos acesso e sabemos quem é que vai ver também, somos artistas nisso. Controlava isso. Quem é que vai ver, claro. Vai ver o adversário, o jogador que tem pela frente. Em algum jogo sentiu que um dos seus jogadores não tinha visto e por isso tinha falhado no jogo? Não responda se quiser. Não, nisso eles foram profissionais, foram fantásticos. Ia brincar um bocadinho, mas não. Eu senti no Futebol Clube do Porto este ano, sinceramente, uma vontade muito grande de ganhar. Porque não podemos esquecer que só o Fabiano é que tinha conquistado um título nacional pelo Futebol Clube do Porto. O Iker tem muitos títulos no Real Madrid, na Seleção Espanhola e por aí fora. O Maxi também, outros. Mas no Futebol Clube do Porto, só o Fabiano. Por isso ninguém tinha moral, porque eu tenho 3, ou tinha 3 como jogador, ninguém tinha moral para relaxar ou para se acomodar e tinha uma grande vontade de... Eu estou a falar para trás porque estou a ver aqui estas imagens fantásticas. E que tinha uma grande vontade de conseguir isto, que eles conseguiram, e esta alegria todos
todos, que foi fabulosa. Ainda falando um bocadinho do jogo, o Porto marcou 119 golos em jogos oficiais, 51 tiveram influência direta da defesa. É aquilo que estava a dizer há pouco, a defesa é o melhor ataque? Ou Não, a defesa na defesa que começa tudo? A defesa também é importante, porque nós hoje os teóricos, e há muitos treinadores que gostam muitos académicos que gostam de meter em cima da mesa a transição ofensiva, defensiva, orientação defensiva, ofensiva, os tais 4 momentos. Entretanto, há o 5º momento, que são os esquemas táticos, as chamadas bolas paradas, que são muito importantes hoje no futebol, e cada vez mais num futebol cada vez mais equilibrado e sem segredos, e nós trabalhamos muito aquilo que são esses esquemas táticos, sejam livros frontais, estou a falar livros perto da área, livros laterais, lançamentos laterais, tudo o que é ofensivo e defensivo, nós trabalhamos muito esses momentos do jogo que são tão importantes, e depois damos muita importância também a um 6º momento, neste caso, que eu falei numa conferência depois de um jogo, já não me recordo qual é que foi, que foi o momento de inspiração, o momento de talento do próprio jogador, que isso não é controlável, ou seja, nós não podemos controlar aquilo que é o Brahimi a driblar 3 jogadores e a meter a bola no ângulo, quer dizer, que faz parte daquilo que é o jogo e que no fundo é aquilo que apaixona o público. A mim aquilo que me apaixona também, sem dúvida nenhuma, esse 5º momento estávamos a falar dos esquemas táticos, das bolas paradas e da defesa ter muitos golos, exatamente porque são momentos de trabalho, são momentos de muitas horas de dedicação da parte deles e nossa, e que no fundo, depois vendo refletido no campo, é fabuloso. É fabuloso. Eu acho que o segredo está aí, também tendo, obviamente, jogadores com essas características. Claro. E tínhamos uma equipa que fisicamente era forte, tinha um impacto muito grande no jogo, e que nós tirámos partido ao máximo também dessa vertente. Não é? Há treinadores que defendem que no futebol não há transições, afinal há ou não transições? O futebol é feito de transições, sempre, quase a todos os momentos. Transição de bola sem bola, transições ofensivas, defensivas. Há transições, claro que sim, que há transições. Deixa-me falar de Sérgio Oliveira. Em 2009 estreou-se pela equipa sénior do Porto, e desde aí foi sempre uma promessa, e acaba por fazer uma época, ele e o Herrera depois também no meio campo, que é outro jogador que, enfim, os adeptos estavam desconfiados. Como é que se faz um trabalho com 2 jogadores destes, enfim, a quem os adeptos não confiavam muito, por vicissitudes várias, sim, e que acabam por ser decisivos na época e acabam por conquistar completamente os adeptos? Como é que se trabalha 2 jogadores destes? É no conjunto do plantel, ou é um trabalho também individual que se faz com os jogadores destes? Eu acho que é dentro daquilo que eu fui falando, de um conjunto de pessoas que trabalha com os jogadores, e nós damos muita importância àquilo que é o jogador, ou seja, em termos coletivos, o jogador tem a mesma importância dentro do plantel, e depois, obviamente, que o Sérgio eu conhecia do Nantes, tinha trabalhado comigo, e nós, e há bocado não falei, nós temos também a preocupação da pesagem diária, por exemplo, teve que perder algum peso, porque eu acho que cada vez mais o peso é fundamental, o peso ideal é fundamental para que um jogador possa... É preciso controlar as variantes todas. Todas. E o Sérgio, acho que consegui-lhe incutir aquilo que faltava ao Sérgio, porque essa qualidade técnica ele teve desde sempre, a inteligência de jogo e a qualidade de passo curto, passo longo, a forma como ocupa todo o espaço que eu quero para um 8, que é aquilo que eu quero que ele seja, ou que ele foi, neste caso no Futebol Clube do Porto. Ele soube interpretar. Aquilo que lhe faltava, na minha opinião, era alguma agressividade, alguma intensidade no jogo, alguma mudança de ritmo. E eu acho que ele foi humilde e trabalhador ao ponto de chegar a um momento da época, depois de algumas conversas também comigo, e de algum mal-estar também da parte dele, conseguiu, no fundo, eu consigo levá-lo mesmo quase ao desespero para depois tirar o melhor dele. Pronto, foi mais ou menos isto. Perdei uma expressão. Do Héctor, eu sabia que estava ali um jogador fabuloso, que eu aprecio desde sempre, e achava estranho ele não ter sucesso no Futebol Clube do Porto, quando eu via jogar na seleção, quando o via em alguns jogos,
quer dizer, o não ser constante, ou não ser protagonista num plantel como o Futebol Clube do Porto, achava estranho. Falei também muito com ele, disse-lhe claramente aquilo que eu queria dele em campo e também no balneário, porque depois é tudo uma dinâmica que se cria e onde o jogador ganha confiança naquilo que é o treinador também dar essa confiança aos capitães, e nomeadamente ao capitão, que era o meu capitão, o Héctor, e é todo esse trabalho que no fundo depois são eles a ir buscar esse sucesso que tiveram. Eu acho que tiveram, tudo bem, têm que continuar. Sabe, Júlio, eu não gosto muito de festas. As festas para mim incomodam-me imenso. A sério? Incomodam-me imenso. Porquê? Não, porque nós ganharmos... Mas incomodam as festas antes do tempo ou as festas depois? Não, as festas antes do tempo não, então nem as posso ver. Uhum. Depois a festa no dia ainda encaixo, 2 dias depois já me deixa um bocadinho, já começa a criar um bocadinho de comichão, pá, não gosto muito. Porque já estou a pensar naquilo que será a responsabilidade que nós temos e o dar continuidade àquilo que fizemos tão bom. Mas isto não é qualquer tipo de hipocrisia, ou estar aqui a fazer um discurso bonito ou algo assim, não tem nada a ver com isso. É mesmo a minha forma de ser, não gosto muito de festas. Para já cansam-me bastante, porque depois festejamos e eu no dia a seguir não estava em condições para ir ao Olival porque estava cansado e festejei bem, que bebi uma cervejinha a mais e entretanto um dia depois não fui ao Olival, mas entretanto já há 2 dias que vamos ao Olival para trabalhar e para preparar a próxima época. A exigência que tem ao longo de uma temporada é a mesma que já atribuiu aos jogadores para as férias? É. Não admite que eles cheguem depois das férias? Eu sei que muitos, alguns não vão respeitar na totalidade aquilo que nós fizemos, mas é feito um plano de férias, é dada toda a informação que é necessária para se manterem minimamente atentos àquilo que é a profissão, à exigência da profissão. Há aqueles, obviamente, que à exceção daqueles que vão ao Mundial, depois todos os outros têm que respeitar um plano e depois nós estamos atentos quando regressarem, porque há toda uma... Gostava na próxima época de manter todos os jogadores que tinha esta? O treinador tem que estar preparado para Isto é uma pergunta de Porto Canal, não é? Não estou. Parece-me de outro canal. Já me disse que já ouvi na conferência que tem mais um ano de contrato, portanto isso nem sequer é tema. Não, mas mesmo em relação aos jogadores. Mesmo aos jogadores, sim. Eu acho que não é um treinador fica contente se vir alguns destes jogadores serem contratados para outros campeonatos, valorizarem-se. Quando um treinador fica contente com isso ou não, quer é mantê-los no plantel. Eu no Futebol Clube do Porto não sou um adepto. Pois é isso, eu estou a entender que é um adepto. Não, aquilo que eu acho é que um treinador quer ter sempre os melhores, quer dizer, eu lembro-me, nós passámos e tínhamos o objetivo de passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões e conseguimos passar. Tivemos um jogo mau em casa com o Liverpool. Nós queremos ter sempre os melhores para ir o mais longe possível. Nós não podemos esquecer que este clube, nos últimos 30 anos, conseguiu conquistar a nível internacional títulos fantásticos. Quer dizer, e eu quero os melhores. Obviamente, eu ficava contente se no Olhanense, na Académica, no Braga e no Vitória de Guimarães, que eu treinei, e no Nantes, fossem transferidos jogadores para o Futebol Clube do Porto. Isso ficava muito contente. Do Futebol Clube do Porto para outro lado já fico menos contente, muito sinceramente. Seja como for, Sérgio Conceição, já me falou desse momento de Liverpool. Para quem é adepto, normal, a derrota em Belém e depois com Passos Ferreira e a derrota do Liverpool, com o Liverpool, são os momentos mais delicados da época ou não? Você sentiu naquelas derrotas ou teve outro momento que os adeptos não se apercebem e que para si é o mais delicado de todos? Não, foram momentos difíceis, delicados. Houve outros a nível interno, estou a falar daquilo que era a nossa dinâmica, daquilo que é o nosso trabalho diário, que foram complicados, mas eu penso que em termos daquilo que era a visibilidade desses momentos, penso que foram as derrotas que tivemos, as poucas derrotas que tivemos, foram momentos complicados. Penso que a derrota de Belém, eu penso que afetou o grupo e foi o começo, e foi ali que eu sentia verdadeiramente que nós estávamos muito perto de ganhar o título. Depois de perder em Belém? Depois de perder em Belém. Porquê? Porque
houve no balneário, eu lembro-me, fui 1h30 depois, eu não estou bem certo, 1h e meia depois, à conferência de imprensa, e nenhum jogador tinha tomado banho. Estavam todos a olhar olhos nos olhos uns dos outros e a dizerem umas verdades. Depois de eu falar, sim. Ou seja, isso para mim foi um sinal muito importante e muito forte daquilo que o grupo queria. E eu tinha a certeza, atenção, não tinha a certeza, tinha a certeza que íamos dar tudo, tinha a certeza que íamos lutar muito, mas daquela forma, porque isto tudo também é a energia que se passa, essa energia positiva que eu senti dentro da dificuldade. Ninguém, porque eu conheci muitos grupos, conheci muitos plantéis como jogador e já tenho alguma experiência como treinador. E sinceramente, vai-me ficar marcado para toda a vida um momento no balneário depois de Belém. Acho que foi fundamental para a conquista deste título. Algum jogo que tomou decisões da qual se arrependeu depois, ou não? O jogo toma decisões a partir daí, está tomado, não há. Mas nesta época houve alguma que se arrependeu de uma forma significativa de ter tomado alguma decisão? Não, há sempre decisões que nós achamos que não foram as melhores, quer dizer, eu estava a dizer há bocado que é com esses erros que vamos cometendo e percebendo onde é que erramos, e eu com os jogadores é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o errar faz parte da vida, faz parte daquilo que é a nossa profissão. Repetir o mesmo erro 2 vezes, acho que isso já é burrice, já é estupidez. Isso já sou menos tolerante. E eu aprendi com alguns erros que cometi, claramente. Houve situações que eu senti que podia ter feito de forma diferente. Mas isso faz parte daquilo que é a nossa profissão. Recorda algum jogo especial? Disse que podia ter feito de outra maneira. Sim, recordo. Com o Bexitas, por exemplo, acho que podia ter feito as coisas, principalmente contra o Bexitas, contra o Liverpool, e estou a falar de 2 derrotas, mas houve situações em que ganhámos e também acho que cometi um ou outro erro que devia ter evitado. Mas isso faz parte daquilo que é a minha vida, daquilo que sou eu como treinador, porque também vou para casa e não consigo dormir, vou ver o jogo 1 ou 2 vezes, estou a ligar para o Dembélé e para o Vítor se calhar às 2 ou 3 da manhã, porque há um momento em que me tinha passado no jogo e que me tinha passado um momento do jogo, estou a falar, e entretanto eu vi, era importante meter depois nas imagens para mostrar aos jogadores, quer dizer, tudo isto faz parte daquilo que é a nossa aprendizagem diária e do nosso crescimento também como treinadores. Sérgio disse que conhece bem o futebol português, tinha acompanhado. O facto de ter ganho os clássicos ou não ter perdido nenhum dos clássicos é decisivo num campeonato português para ser campeão? Acho que todos os jogos são importantes. Todos os jogos são importantes e normalmente nós dizíamos e dizemos sempre que por vezes é nos jogos pequenos que se ganham os campeonatos. Mas eu acho que é muito importante contra os rivais dar essa demonstração de força. E nós este ano fomos verdadeiramente fortes, mais fortes do que os outros. Com o Sporting nos 2 jogos do campeonato fomos mais fortes, não tenho a mínima dúvida. Nos jogos da Taça de Portugal fomos mais fortes, não tenho a mínima dúvida. Okay? Na meia-final da Taça da Liga fomos a melhor equipa com golo regular, não há dúvida absolutamente nenhuma. Não precisávamos de ir a penaltis para passar à final da Taça da Liga. Okay? E contra o Benfica exatamente igual. Foi o que foi neste jogo aqui no Dragão. Na Luz fomos os justíssimos vencedores contra tudo e contra todos. Estou a falar no sentido do ambiente, da atmosfera que se criou naquilo que gravita à volta do futebol, e não era fácil. Foi uma demonstração grande de uma mentalidade forte, de um grupo ambicioso, determinado, que queria ganhar o campeonato. E isso partiu muito daquilo que eu estava a dizer há bocado, daquela tal conversa em Belém. E teve muito a ver com isso. Obviamente que até lá tínhamos feito o campeonato quase imaculado, e digo imaculado porque perdemos em passos numas condições completamente diferentes de um jogo normal, perdoem-me dizer. Há muita gente que não sabe, nós somos se calhar o país da Europa, e isso já foi dito por um outro treinador, eu estava nessa reunião na UEFA,
que somos Onde a bola rola menos. Não, onde a bola rola menos, exatamente. E as pessoas, quer dizer, passam a ver menos tempo útil de jogo, e naquele jogo então foi uma coisa completamente incrível. E que eu tentei na altura, com a minha frustração, é verdade, e com a minha desilusão de perder, com a minha tristeza de perder, tentar dizer às pessoas que, ok, nós tínhamos que fazer mais, é verdade, nós tínhamos que fazer mais nesse jogo, mas também o Paços fez um jogo que não foi limpo. Para o meu espanto, semanas depois jogaram contra o Belenenses, houve 5 ou 6 minutos de compensação, ainda bem que me tocou neste assunto que eu queria referi-lo aqui, e o árbitro, em tempo útil, porque eu tive a cronometrar em casa o tempo útil de jogo, foi 1 minuto e pouco, e o treinador veio falar no tempo útil de jogo, ou seja, no tempo de compensação, que foi muito pouco. Quando do nosso fez o contrário, ainda me criticou por estar a olhar para ele e não estar a olhar para a equipa. É verdade, nesse jogo se calhar olhei mais para ele porque estava a mandar os jogadores deitarem-se no chão e por aí fora. Agora, ele com certeza não teve a atenção que devia ter durante os treinos para conseguir manter o Paços na primeira divisão, que eu espero que regresse e espero que rapidamente, porque eu conheço tanto o Presidente da SAD como o Presidente do clube e são pessoas amigas, e espero que esteja outra vez na primeira divisão no próximo ano. Ficou aborrecido por Rui Vitória não ter dado os parabéns ao Porto, ou assim, colega Fiquei de muito profissão. contente. Ficou? Fiquei contente. É uma novidade que eu tenho que dar. E eu vou explicar porquê. Porque eu prefiro alguém que me dê os parabéns de uma forma natural e que venha de dentro, que venha do coração, que dê de uma forma hipócrita. Eu acho que o Jorge não estava triste de não ganhar o campeonato, mas telefonou-me no dia a seguir a dar os parabéns pelo campeonato. O Rui Vitória, com certeza, se me desse os parabéns, ia ser de uma forma hipócrita, e eu fiquei contente e surpreendeu-me a coerência dele entre o sentimento e o discurso. Desta vez surpreendeu-me porque foi coerente. Não sentiu bem, ou não sentia em condições de dar os parabéns à melhor equipa do campeonato, não deu. Noutras situações, se calhar, essa incoerência comandou aquilo que foram os discursos do Rui Vitória. Por isso eu não estou nada surpreendido, nem preciso e nem penso nos parabéns ou não parabéns de uma ou de outra pessoa. É-me indiferente. Tomei nota só, ponto. É o primeiro ano do VAR. Foi claro, não foi? Foi. Eu percebi, e foi claríssimo. É o primeiro ano do VAR no campeonato, é o primeiro treinador de campeão no VAR. Como é que olhou para esta época com este novo sistema de ver o futebol? É um adepto do VAR? Acha que isto traz mais verdade ao futebol? Ou acha que, enfim, a época pode ter dado outro sinal? Chegando agora... Não, o VAR, quer dizer, o VAR, vídeo-árbitro, se for para corrigir alguns erros que se passam no jogo flagrantes, eu acho que é sempre bom. Eu sou pela verdade esportiva. E eu acho que o VAR e tudo o que seja para melhorar essa tal verdade esportiva, eu estou completamente de acordo, estou a 100% com todas essas novas tecnologias que possam melhorar aquilo que é, no fundo, a verdade esportiva. Mas isso não se passou este ano, ou seja, não quer dizer que as pessoas não tivessem a vontade de melhorar. Eu acho que fomos pioneiros numa nova forma de ver, de analisar e de estar no futebol em relação àquilo que é o ter mais gente a tentar decidir bem os lances, mas a verdade é que fomos muitas vezes penalizados com isso. Essa é a verdade. Porque eu acho que aqui depende muito daquilo que é o critério, quer dizer, o mesmo lance ou lances semelhantes, num é assinalado ou há intervenção do VAR e noutro não há, quer dizer, tem que se definir bem as regras e quando é que deve intervir, quando é que não deve intervir. Quer dizer, isso é fundamental, é básico para que as pessoas também percebam, não é? E nós dentro do campo, dão-nos algumas palestras sobre isso, tentam elucidar ao máximo aquilo que é a intervenção do VAR, que possa ser a intervenção do VAR no jogo, mas depois aquilo não corresponde ao que foi dito entretanto, ou àquilo que está escrito. E isso eu acho que temos a melhorar. A ferramenta em si e ter mais pessoas, eu acho que sim.
Eu acho que sim. Tudo que seja pela verdade esportiva, acho que sim. E o ambiente deste campeonato, Sérgio? Foi um campeonato também um bocadinho atípico. Houve um ambiente à volta do campeonato que não foi muito pacífico também. Como é que isolou os jogadores disto? Os jogadores liam as notícias, preocupavam-se com isto ou não? O Sérgio teve que se focar e focar os jogadores apenas no treino e no jogo? Ou este ambiente que houve, que não era muito propício a alguma paz no futebol, influenciou de alguma forma? Júlio, eu tentei sempre, de certa forma, estrategicamente, ou isolar o grupo ou dar conhecimento de algumas notícias. Fazia parte também daquilo que era a minha estratégia como treinador. E foi isso que aconteceu. Eu lembro-me, nós tínhamos no balneário alguns jornais que, de certa forma, foram importantes para aquilo que era a chamada de atenção de algumas injustiças que se passaram ao longo desta época. Dependia, e houve outras situações, claramente, que eu alertei para que tudo aquilo que se falasse fora daquilo que era o nosso local de trabalho não fosse ouvido, porque não correspondia à verdade, e tentei ao máximo isolar. Estrategicamente, é verdade, e eu tentei, de certa forma, jogar com isso. Mas os jogadores estão atentos, os jogadores hoje em dia estão muito atentos, percebem e sabem, e hoje com as redes sociais é muito fácil, no momento, saber o que é que está a acontecer e o que é que se diz, o que é que se discute no futebol português. É difícil. Depois podemos, de certa forma, levar isso para onde nós queremos, e eu tentei estrategicamente levar isso sempre com o intuito de lhes dar por vezes alguma revolta, que foi, não por vezes, não, muitas vezes, alguma revolta com aquilo que se passava, e outras vezes mais calmo para que eles se concentrassem, sempre se concentraram no trabalho, mas concentrassem mais e não tanto naquilo que eram algumas notícias que vinham. O Sérgio convive bem com a crítica? Sentiu... Estou atento. Está atento? Estou atento. Muito atento. E sente muito... Mas convivo sentiu bem. Que ao longo desta época não analisaram bem aquilo que era o jogo do Futebol Clube do Porto? Ou não? Houve situações em que as pessoas confundiram um bocadinho aquilo que era, não perceberam alguns, mas eu entendo, quer dizer, o futebol é apaixonante também por isso, não é? Pelas diferentes opiniões, os meus olhos são diferentes dos seus ao ver determinado jogo, e eu compreendo. Agora, houve situações que foram flagrantes naquilo que era a prestação da equipa, a minha equipa, eu ao ver a minha equipa, eu de fora como adepto, ao ver a minha equipa a jogar, quando eu falo da minha Futebol Clube do Porto. Claro. Eu era um adepto fantástico, eu estava em pulgas no banco, porque é uma equipa viva, uma equipa com paixão, com emoção, uma equipa que sabe atacar, que é muito agressiva a defender. Quer dizer, houve situações e houve momentos na época em que tudo aquilo que alguma das coisas que vinha na imprensa não correspondia minimamente àquilo que se passava em campo, mas isso também eu vivo relativamente bem estou atento a tudo, vejo tudo, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha profissão, claro. Sou apaixonado por aquilo que faço e vou ver muitas das coisas que se escrevem e que se dizem, mas isso... E registra. Mas não interfere minimamente naquilo que é o meu trabalho. Não posso deixar de perguntar nisso, até porque estamos na parte final desta entrevista, estamos a acabar. Como é que olha para este momento do Sporting? Tenho acompanhado? Tenho. Eu não gostava muito de entrar... Então não entramos. Não gostava muito de entrar por aí, porque eu acho que... Não estou a falar do desporto, da parte desportiva, estamos a falar da parte social, do jogador, do treinador. Exatamente, eu acho que é de lamentar, quer dizer, isto é um caso de polícia, isto são vândalos que isto não é o futebol, isto é outra coisa que não é o futebol. Eu nem sei como é que é de etiquetar esta situação, porque é tão de baixo nível, é tão repugnante, é tão sinceramente nem sei o que dizer, quer dizer,
as pessoas, os jogadores têm famílias, os treinadores têm famílias. Sinceramente, independentemente da boa ou da má prestação, ou de jogar bem ou menos bem, há toda uma vida para lá daquilo que é a paixão futebolística e clubística e por aí fora. Quer dizer, eu acho que isto, eu sinceramente, sinto muito mal ao ver determinadas imagens naquilo que eu presenciei ontem e hoje, e preferia sequer nem entrar nisso, porque isso mexe comigo. Não falou com o Jorge Jesus ainda? Mandei-lhe uma mensagem, mas claro, é pessoal. Preocupado com a final da taça e com todos estes problemas, ainda não falei com ele. 3 ou 4 perguntas muito diretas. Qual é o treinador que mais influenciou o Sérgio Conceição? Para hoje ser assim um treinador? Eu acho que todos, eu vou responder com alguma Ou, se quiser, banalidade. Faço a pergunta de outra maneira. Qual foi com quem mais aprendeu? Eu aprendi com todos, sinceramente. Aprendi aquilo que tinha que fazer e aquilo que não tinha que fazer também. Eu aprendi com todos aqueles que, no fundo, quer dizer, foram meus treinadores, mas eu acho que é tão diferente o futebol de hoje de futebol que se vivia no meu tempo. Eu tive treinadores fabulosos, e todos diferentes uns dos outros, mas treinadores fabulosos naquilo que era a relação com o jogador, naquilo que era uns no campo de uma forma, outros de outra, quer dizer, mas hoje em dia é completamente diferente. Eu vejo hoje o futebol e aquilo que eu trabalho, ou que nós trabalhamos hoje em dia, não tem nada a ver com como se trabalhava há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Estou a ser simpático, se calhar há 25. O Presidente do Nantes deu-lhe os parabéns? Demos parabéns. Demos parabéns. O Sérgio tem mesmo mau feitio ou é só exigente? Quer dizer... Não, sou exigente. Há pessoas que veem isso como mau feitio. Acredito que não sou fácil. Mas eu aprendi, através daquilo que foi a minha vida, a não ter coisas fáceis, a lutar muito por elas, a ter um orgulho enorme na casinha onde eu nasci, nos irmãos que tenho, na família que tenho, nos pais que tive. E eu aprendi que a vida é feita de grande exigência e de grande sacrifício. E quem quiser chegar a um grande patamar, saber subir a montanha, manter-se uns tempos lá em cima e principalmente saber descê-la, tem que passar por tudo isto. E alguns dizem que eu sou arrogante, que eu tenho mau feitio. Talvez os meus amigos dizem que eu tenho um grande coração, outros não sei o que é que dizem, mas o que interessa é aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu represento para mim, para a minha família, para os meus filhos. Isso é que é importante. E no fundo aquilo que as pessoas querem é que o Sérgio Conceição traga títulos para o Futebol Clube do Porto, independentemente de melhor ou menos boa pessoa, ou mais simpático ou menos simpático. Nós estamos neste clube sempre para ganhar. O grande sonho de um treinador, provavelmente, nos tempos que correm, é levantar uma taça dos campeões, uma Liga dos Campeões Europeus, ganhar uma Liga dos Campeões Europeus. É difícil, nos tempos que correm, com as diferenças financeiras que existem, um clube como o Futebol Porto voltar a ser campeão europeu? O Sérgio ser campeão europeu pelo Futebol Clube Porto? É difícil, mas não é impossível, claro que não. Claro que não. É um objetivo que podia traçar para a próxima época? Nós temos um presidente que já o conseguiu mais do que uma vez. Sim, mas é uma referência neste clube. Hoje li uma entrevista de um ex-treinador meu e agora colega meu, José Mourinho, onde dizia que eu, para igualar o feito dele, tinha que ganhar um campeonato e uma Liga dos Campeões no mesmo ano. Eu vou tentar trabalhar para isso. Eu não quero igualar o Mourinho em nada, antes pelo contrário. Eu sou muito diferente dele, e por muitas coisas. Agora não adianta estar aqui a falar. Sou muito diferente dele, e ele é um treinador de muito sucesso e que deu tantas alegrias ao clube e aos adeptos e a mim também. E eu espero que continue a ter esse sucesso e que eu tenha também e que consiga e que seja possível um dia, que seria um objetivo fabuloso para toda a gente, conseguir na mesma época ganhar o campeonato da Liga dos Campeões. Isso é o sonho de qualquer treinador. Sérgio, última pergunta mesmo, sem querer entrar na sua vida privada.
diz, treina, joga, fica até às 3 da manhã a ver jogos e o tempo para a família, fica para onde? É difícil. Como é que a família acompanha isso? É difícil. Eles tentam, de certa forma, porque vivem muito aquilo que é meus filhos, que é a vida do pai. Eles todos também jogam futebol, tirando o pequenino é em casa, que chateia os vizinhos, lá no apartamento, mas tudo bem. A minha mulher está 100%, já está casada comigo há 20 e tal anos. Casámos, ela tinha 17 anos e eu 20 anos na altura. É uma família que eu amo muito, é a minha família, é a minha base, o meu suporte. Não é fácil, mas eles já estamos tão habituados a viver este ambiente do futebol, eles a verem a minha vida, eu a ver a deles, estamos tão ligados, esta ligação é tão forte, tão bonita, tão grande, que de outra forma não seria possível. Fala com eles de futebol ou não? Chega a casa, só fala com os seus adultos? Do Futebol Clube Porto? Não, dos jogos, por exemplo. Dos jogos em si? Sim. Por vezes há uma outra opinião. Eu estou mais tranquilo, mais calado. Eles tendem mais a bitaitar, como dizia o professor Hernani. Mas eu estou mais tranquilo. Eu de futebol, mais com a minha equipa técnica, em casa com a família, ou com a outra família, são os meus irmãos, ou seja, com amigos mesmo, não me abro muito. Sérgio, vai de férias a pensar no futebol ou chega às férias e desliga do futebol? Impossível desligar. Impossível. Estou sempre ligado porque isto faz parte da minha vida, quer dizer, eu estando 2 dias sem futebol fica difícil, muito difícil para mim. E depois estando num projeto como este e com esta dimensão e com esta responsabilidade que tenho também, é impossível desligar. Obviamente que vou ter o tempo e algum para a família, mas sempre estando com a família e no outro lado a tentar perceber aquilo que se está a fazer, porque há uma época para programar e para delinear da melhor maneira para se conseguir, no mínimo, fazer o mesmo que este ano. No mínimo, estou a falar. Espero estar a entrevistá-lo daqui a um ano. Muito obrigado. Com esta taça à frente e com a Liga dos Campeões também. Já agora. Foi um prazer. Sérgio, parabéns. Muito obrigado por este momento e por esta entrevista. Ficou aqui a entrevista com Sérgio Conceição, como dizem os adeptos do Porto, o treinador que fez do Porto campeão. Tantas vezes pediram ao Sérgio, faz do Porto campeão. Ora, aqui está a taça. Foi a primeira grande entrevista de Sérgio Conceição, depois de ter ganho o campeonato aqui no Porto Canal. Eu tenho a certeza que você aí em casa gostou. Boa noite, até uma próxima oportunidade. E agora, como treinador, eu em 5 anos só com o Porto tenho 4 campeonatos, o que me deixa extremamente feliz. Faz-me lembrar uma passagem que eu tive. Tinha eu 14 anos, viemos já contra o Futebol Clube Porto, jogava eu na Académica, um clube que me diz muito, tenho muito carinho. E vim aqui, passei a ponta à raba e tive um sentimento único. Estou a dizer pela primeira vez em público, estou a dizer isto. Tive um sentimento único que só a minha mulher conhece há 25 anos é que sabe disso.